que a gente, na nossa casa, na nossa família, até um pouco antes da Bela nascer, mas ficou mais nítida essa situação, é que assim que a gente casou, a gente dividia as nossas despesas financeiras, né? Meio a meio. A gente dividia, cada um pagava metade. E aí depois, conforme a gente foi ficando mais tempo juntos, você falou, não, amor, eu quero assumir. Você assumia quase 100% das coisas. Isso antes de eu engravidar. Mas você já estava quase assumindo 100%, eu acho, das nossas despesas de casa. E Sim. o que eu ganhava, eu ficava gastando com outras coisas, com o próprio trabalho. Sim. Mas aí depois que a Bela nasceu, a gente tomou, quando eu engravidei, né, a gente conversou e a gente tomou a decisão de que você ficaria 100% responsável pela nossa vida financeira, da nossa família, e eu pararia de trabalhar e voltaria a trabalhar quando eu quisesse, da forma que eu quisesse, no tempo que eu quisesse. Como que é pra você, como é que foi e como é que é pra você assumir uma responsabilidade grande, porque é uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade agora não só da sua mulher, mas também da sua filha, e agora com outro filho também. Como que você se sente? Quais são os prós, quais são os contras? Como que é esse peso pra você? É um peso, não é? Como que é isso pra você? Eu desejo isso para todos os homens do planeta. Pagar tudo. Tudo. É fornecer para todo mundo. E uma coisa muito importante, tá, gente, que eu acho legal compartilhar aqui com vocês, é que assim, não é... O Henrique, ele assumiu o papel de 100% de provedor da nossa casa, e não é que eu preciso pedir dinheiro pra ele pra eu ir no cabeleireiro. Porque isso eu acho que é um ponto bem interessante, que muitas vezes as mulheres pegam e falam, tá, mas aí o meu marido vai ficar controlando quanto que eu paguei na minha unha. Cara, isso é zero na nossa casa. É lógico que isso depende claramente, de eu ter bom senso. Eu não vou ir lá e vou gastar fortunas. Eu tenho bom senso, a gente se alinha da nossa vida financeira. Não é porque ele é provedor que eu não sei de nada e a gente não tá junto nesse processo. Essa parceria existe. Mas, tipo assim, eu passo no cartão de crédito e pronto. A gente combinou um valor pra ele me transferir, pra eu sempre ter na conta mensal, em que eu tenho aquele valor e eu gasto da forma como eu entender, fazendo as minhas coisas. Então, assim, isso é bem importante trazer aqui pras mulheres e que isso me dá muita liberdade, pra eu não me sentir controlada por você, pra eu não sentir que, tipo, pô, eu queria fazer isso, mas eu tenho que pedir pro meu marido. Isso eu acho que traz um nível de submissão, um nível de acho que tira a gente de papel, dos papéis de marido e esposa. Nossa, e isso vira tipo um pai meu, né? Quando a esse... gente entra nesse contexto que não é na nossa casa, mas Não. que eu acho que pode muito acontecer com mulheres que não trabalham e que eu imagino que não seja tão interessante. Isso dá pra fazer um podcast só sobre isso. Tá, mas como sempre é pra responder Não, dá pra falar resumidamente. porque é muito complexo. Muito não complexo. foi do dia pra noite. Não. A gente tem referência de quando fala dessa situação, sei lá, é alguma referência de, sei lá, de avô, avó, que a mulher não trabalhava mesmo e era uma jogada lá no canto, sei lá. Eu não sei, me vem essa referência na cabeça. Não é simples. Depende da mulher e do homem, de um ponto de vista, falando do meu lado, depende de você ter uma mulher, de você ter uma esposa, como eu posso dizer, ela é consciente. Sim. Pô, a mulher pode, pro lado do homem, a mulher pode te afundar, na real não é que não pode. A mulher determina o que o homem vai ser. É meio assim mesmo, eu acredito nisso. A mulher tem esse poder. Então, se for uma mulher louca, já era. Se for uma mulher bacana, compreensível, dupla ali, sabe, alinhado, isso facilita. E não foi fácil. Que isso? Não é muito fácil. Não é pra quem... Isso não rola, acho que falar aí... Quer dizer, não, nem vou falar isso. Eu ia falar, não rola pra falar pra quem
tá muito na base, assim, da sociedade do ponto de vista econômico, né? Mas é errado o que eu ia falar, não concordo. Não foi simples, foi um processo. Essa vontade de fazer isso nasceu de amadurecer também. Então foi muito lento, foi indo muito lento. Eu quero amadurecer. Não, eu quero pagar tudo. E aí... Assim, e aí hoje eu tô no lado radical. Hoje eu tô do lado radical, né? Então hoje, porque eu cheguei nesse nível, que pra mim é só bom. Eu quero pagar tudo pra todo mundo. Eu quero fornecer, ter funcionário, pagar, cuidar das mulheres, cuidar. E você pode fazer o que você quiser da vida. Só que assim, ainda tem dificuldades, barreiras ainda. Isso sempre vai ter. Mas hoje, como é minha cabeça? Se tiver homem assistindo, mulher. Não, acho difícil ter homem assistindo. Não, às vezes as mulheres vão indicar para os maridos assistirem. Mas é que eu quero ter tanto dinheiro que que eu e você possamos fazer qualquer coisa. Uhum. Henrique, não é comprar um prédio na Paulista, nem. Não, isso aí eu não tô falando tanto dinheiro assim, eu tô falando assim, cara, a gente mora numa casa, tem carro, você é uma mulher do ponto de vista que mas eu quero um carro do ano, eu quero uma bolsa de 50 mil. Você não me traz essa demanda, eu quero bancar tudo. E você também, se quiser ganhar mais dinheiro, quiser fazer as coisas que você quiser fazer, você vai fazer. É interessante isso, porque assim, quando eu e o Henrique decidimos que ele ia ser 100% provedor, ele não me impediu de trabalhar. Inclusive, não, mas é importante a gente deixar claro. Porque tem homens... Porque quem te conhece, tipo, não tem como te impedir de alguma coisa. Você é forte. Sim, exato. Você é uma mulherona. Tem homens que pegam e falam, não, então você vai ficar em casa cuidando dos filhos. Mas existe essa realidade. Nossa, amor. Mas é muito. Mas existe, amor. E assim... Você acha que a galera que assiste esse podcast não existe essa realidade? Tá, amor, mas isso... A mulher tá muito empoderada hoje. Mas isso não se torna saudável. Ou então, às vezes, o homem não fala isso, mas no subconsciente da mulher, ela fica, poxa, ele já tá me provendo, ele já tá me bancando, então o mínimo que eu tenho que fazer é cuidar dos meus filhos e eu não posso pensar em outras opções. E aí ela acaba sabotando alguns sonhos, alguns desejos, por quê? Porque não se dá ao luxo de pensar em outras coisas e de querer empreender, de querer descobrir algo que gosta, porque ela se sente que, já que meu marido me banca, então eu tenho o dever de manter a casa e manter a família. Acontece, sim. Mesmo que isso não seja algo imposto, mesmo que às vezes o marido não fale, ou às vezes o marido nem pensa isso, só que a mulher entra nessa noia por estar sendo bancada pelo homem. E também na questão da zona de conforto. Então, é um ponto que a gente precisa deixar claro que para mim, é 100% benéfico, né? Ter essa possibilidade de contar com o meu marido como provedor, mas é uma questão que, tipo assim, chegou um momento em que eu tava me sentindo vazia, simplesmente, de não ter nada profissional. E que foi até que a gente conversou, e você até questionou, mas amor, você tem certeza? Você quer fazer isso? Do Mamancast, né? Quando surgiu o Mamancast. E eu sentia uma necessidade, porque era uma parte de mim que não estava sendo preenchida, que era esse lado de lidar com pessoas, de estar nesse contexto, de estar produzindo alguma coisa que eu gostasse, que eu sentisse que tinha utilidade. E foi muito importante. E o Mamancast ainda não tem fins lucrativos. O patrocinador do Mamancast está bem aqui, inclusive. Tem muitos likes para ele. Não, amor, Mas isso é importante, porque eu, apesar de ter possibilidade de não trabalhar e não precisar ganhar dinheiro e tudo mais, porque eu confio 100% em você nessa questão de prover, eu não me acomodei e fui fazer algo que fazia sentido para mim, para me balancear no lado profissional também. Amor, esse tema, fazer um disclaimer bem forte. Amor, dá pra falar, eu acho que eu consigo falar 5 horas sobre isso. Tá, não é simples, não dá pra tirar corte disso, não dá pra falar 15 minutos. É muito complexo. O cara, a maioria... lá quando deu a polêmica com o Caio Castro,
Eu stalkeei comentário. Nossa, é muito complexo. Não, é complexo. A maioria das mulheres gostariam de ter um homem como eu, nesse ponto de vista. Sim, a gente já conversou com as minhas amigas. Só que isso é errado. Só que... É politicamente incorreto, não é né? politicamente, é socialmente, não é muito aceitável. Porque parece, então a mulher não pode falar, caralho, faz tudo. Não, vai ser CEO do Banco Itaú. Vai lá. Mas se você não quiser, entra não em precisa. energia masculina e feminina. Tá bom. Você vê uma CEO do Banco Itaú com família e com um cara casado com um CEO do Banco Santander? Não, porque precisa de 2 energias masculinas. Não tem como. Não tem como. Pode ir lá no meu direct me dar um exemplo. Não tem como. Não é simples. É uma dança. Nossa, não dá pra falar rápido disso. Não dá. É muito... Não, mas você tem que falar alguma coisa. Você só tá dando spoiler. Não, e outra, eu tô trazendo um cenário, tipo, mas como, cara? Então eu só tenho que... Não, e às vezes a pessoa ela tem um emprego que ela ganha, sei lá, 5 mil reais. E a renda e o gasto da família... a gente vivia isso. E o gasto da família é 10. Não tem como a mulher... Eu não tinha condição de bancar a casa. Exato, foi uma construção. Então, só que essa construção... Você só criou condições de bancar a casa quando começou a existir um desejo em você de bancar a casa. Senão você se manteria, né? Agora, é que o bastidor ninguém fala. Essa mulher empoderada pra caralho. Vai olhar a família. Vai olhar o relacionamento. Não, nem vamos falar de família. Vai olhar o relacionamento. Também não é replicável aquilo. Não é. Paga um preço. Paga um preço. Aí eu não sei. É muito... Aí você tá sendo muito generalista. Eu tô, mas não concorde comigo, você não deixa que eu que seja polêmico. Mas não é. A gente sabe de bastidor e... Aí eu acho que você tá sendo generalista num ponto que existem casos e casos, mas que realmente existe, a gente pessoalmente conhece algumas coisas que parece uma coisa na realidade, mas na prática as coisas não são bem como parecem ser. Mas eu acho que assim, pros homens, que você sente que... Não, mas para ficar claro, eu acho que a mulher pode... Não tô falando isso para ser politicamente correto, não. Uhum. Eu acredito de ver... Cara, quem me conhece, eu acho mulher mais forte que homem. Uhum. Na nossa sociedade, eu acho você mais forte que eu. Uhum. Não forte de músculo, a mulher é mais resistente. Os homens... Não é o homem igual o meu pai. Uhum. Eu acho o meu pai mais... Não, putz, falar isso não é também uma verdade. Não é. Mas ele é mais forte que eu, que os meus amigos. É meio mole, então pode ser tudo. Que isso? Cara, olha no nosso nicho. A maioria dos especialistas são mulheres. Elas fazem o que tem que ser feito. É isso. Então eu não sei o que também tem de errado. É que na nossa família... eu acho que é uma questão do que a gente tá fazendo. Não, eu acho que é uma questão de escolha e de alinhamento entre famílias. Ok. Uma coisa eu acho que se vir de uma vontade genuína do homem, como veio de você, de ser o provedor e querer bancar tudo, ok. Eu acho que aí é o que você falou. Aí entra aí um processo de amadurecimento para que o homem consiga internamente encarar essa decisão sem querer se sentir o dono da mulher, porque isso rola demais. Você sabe que tem um desejo. Calma, deixa eu terminar de falar. Para de me cortar. Eu queria que o podcast desse uns 100 mil por mês. Só que sabia que eu não sei? É louco. Tipo, eu quero que você... Já pensou? Que delícia! Só que eu acho que... Eu tô sendo vulnerável aqui no podcast. Isso não vai virar corte, só vai estar daqui a 1h30 no podcast. Mas já meio dá um... então posso relaxar. Já te deixa mais... Já me deixa mais frouxo. Tá. Mas tudo bem, não importa. Aí você isso. vira o mantenedor peão. de casa. Aí começa a virar uma obrigação muito pesada. Não sei, amor, não sei. Uma mãe quer pra Eu mim. literalmente não sei. Isso aí a gente tá descobrindo. Não, eu acho que assim... Deixa eu concluir minha linha de raciocínio, Henrique. Eu acho que se vier do homem, a minha percepção, uma vontade genuína de ser mantenedor da casa
e a mulher estiver ok com isso não significa que ela tem que parar de trabalhar. Ok, eu acho que ele tem que se desenvolver emocionalmente também para estar bem com essa decisão e entender que ele não é o dono da mulher, porque rola isso demais. Eu pago suas contas, então eu sou seu pai, eu mando em você. Então isso é um ponto muito importante. E aí não de tem acontecer. que rolar, porque isso aí nem passa na minha cabeça. Eu sei. Mas passa uma coisa polêmica. Mas você... Calma, deixa eu concluir. Fala. Oh, Deus do céu. Fala. E aí, se desenvolver mentalmente e se desenvolver financeiramente também. Porque não adianta, eu tenho vontade de pagar todas as contas. E aí a renda dos dois era 10 mil, a dele é só 5. Então vamos reduzir a renda para... Aí ele tem que encontrar outros meios também de prover e ganhar mais dinheiro. Um monte de cara também. não quer crescer. Aí tudo bem, aí a mulher vai ter que fazer o dela e crescer e ela se desenvolver. Isso, é o que é. E aí é a realidade do casal. Mas isso é um modelo que a gente adota na nossa família e que dá certo. Mas que, como você disse, é muito complexo. Não é uma coisa que como faça que a mulher vai isso. Fazer isso? A gente já conversou com um casal de amigos sobre isso. E deu pra sentir no olho dela e dele. De que era inviável. De que, tipo assim, ó. O cara tem condição de bancar tudo. Mas o cara não se sente confortável com isso. Ele não quer, tipo, eu vou bancar. É isso. E tá tudo bem, por isso que é uma questão de mentalidade. Eu acho que são 2 pontos que... É o casamento que o homem precisa desenvolver. Não, se ficar ruim, separa. Como que a mulher vai fazer? Então, e esse é um outro ponto que você me traz muita segurança, que eu já até falei pro Henrique na frente dele. E agora tá gravado. Espero que isso nunca aconteça, porque você também já fez o juramento do amor eterno. Do quê? Que eu tenho muita segurança que se um dia a gente se separar e eu não tiver R$1 de renda, o Henrique vai falar quanto você precisa pra sobreviver. Ele vai me bancar. Então olha o contexto. Mas mas a gente tá 15 anos juntos. Nossa, você é a pessoa amor, que é muito eu complexo tenho esse muita confiança em você e eu tenho sempre, tipo assim, eu falo isso, gente, eu tô falando isso ao vivo. Eu nunca falaria isso se eu não tivesse confiança nisso. Eu também. Enquanto eu estiver vivo nesse mundo, não... Exatamente. Mesmo a gente separar. Só que isso não é a realidade de pouquíssimas pessoas. Então, assim, de ninguém, esse quase. cenário existe e flui bem na nossa casa porque, nesse aspecto, somos exceções e nós construímos essa exceção. Somos merecedores dessa construção de relacionamento que a gente fez em 15 anos. Como que a mulher vai ter segurança se o cara se não acha que o casamento... Amor, o cara tem um emprego. Não é empreendedor, a minoria é empreendedor, né? Tá tudo bem. Mas o cara tem um emprego. O empregado é ele. Se separar. O cara não tem esse contexto. Ele é muito difícil hoje em dia. Muito inseguro, né? É muito difícil, então... Mas foi um processo pra você assumir tudo isso. Filho meu, nosso, homem, se for menino que tá aí, eu quero criar, não fui criado. Eu não fui criado por não ter maldade. Nossa geração, nossa família é parecida. A mulher não pode depender de homem nenhum. Isso já põe uma crença de que eu não posso pagar as coisas. Sim, tanto é que pra mim foi muito difícil no início aceitar que você me bancaria. Foi uma barreira interna que eu tive. E ainda supero. Gente, você é infinito, né, amor? A pessoa precisa ter clareza absoluta. O Ícaro fala com muita clareza isso. Vamos supor no meu cenário que eu sou um empresário. A empresa é 50% sua. Até hoje você usa o termo errado. Não é... o meu marido vai me transferir um dinheiro. Não! É nosso dinheiro. O negócio é dela. É dela. Tá bom, o jogo alto é sua. Beleza, então agora vai lá você, agora eu fico em casa também. É papel, é só cargo. Sim. E o dinheiro é nosso. A casa é... não tem... quando traz assim, bem escancarado, nossa, então tá bom. Não tá bom. Só uma porta não pensa isso. Mulher, o que você quer fazer da vida? Não, quero ser CEO da Jogo Alto. Tá bom. Pode ser. Sim. Não, eu quero ficar em casa com as crianças. Tá bom, seja. Você tá trabalhando. É papel, cara. Então é isso.